Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu espero que vocês estejam bem, né? Nós tivemos há pouco o nosso momento do pós-aula, onde nós estivemos fazendo a correção, né, das atividades relacionadas aos estudos de evolução e aos trabalhos de Darwin, né? E agora nós vamos dar continuidade, né, à nossa aula com a parte teórica, onde a gente vai continuar trabalhando o tema de evolução, trabalhando um pouquinho a respeito da síntese moderna evolutiva, tá? Então, só recapitulando, né, aí, fazendo um apanhado geral em relação ao nosso ano, né, de 2020, nós estudamos no primeiro e no segundo bimestre bastante em relação à genética, né, aos trabalhos desenvolvidos por Gregor Mendel, né, considerado aí o pai da genética, e depois nós começamos a estudar, então, os mecanismos evolutivos. E frisamos bastante, então, os trabalhos de Lamarck, né? E os trabalhos de Darwin. E agora vem essa síntese moderna. E por que eu fiz esse apanhado geral? Porque ela vai acabar trabalhando, de certa forma, com a fusão das ideias dos trabalhos de genética e dos trabalhos de evolução. Como o nome já diz, é uma síntese moderna, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito de coisas aí atuais relacionadas aí às variações genéticas, tá certo? Então, o que aconteceu fazendo um apanhado histórico em relação a isso? Lá na época de Darwin e de Wallace, né? Eles acabaram não conseguindo responder algumas questões evolutivas, por conta da ausência, né, do conhecimento de genética. Lembrando que eles fizeram aí o postulado da seleção natural, né, mas algumas lacunas ficaram sem ser preenchidas ainda devido a essas falhas, né, de estudo que ainda apresentavam aí algumas defasagens. Lá no início do século XX, né, foi descoberta a ocorrência das mutações. E na época elas foram postuladas como alterações herdáveis dos fatores genéticos. E a ocorrência dessas mutações acabou colocando em dúvida a existência da seleção natural como processo que levava, né, à mudança evolutiva. Lembrando que até então os estudos eram meio falhos porque ainda tinham essas lacunas. E daí o que aconteceu? Essa aparente discrepância entre as descobertas, né, tanto de Darwin como de Mendel, acabou reacendendo os debates evolucionistas. E acabaram, né, que alguns estudiosos e defensores da genética passaram aí a combater a ideia de Darwin, porque eles acreditavam que as novas espécies surgiam por causa de mudanças, né, que seriam as mutações, e que elas não tinham relação com a seleção natural. Então, eu estou fazendo um breve histórico aí. E com essas críticas, ainda no século XX, alguns estudiosos tentaram unir as ideias de Darwin, né, que é o darwinismo, e as ideias de Mendel, né, que são as ideias mendelianas, em uma teoria evolutiva. E assim surgiu a síntese moderna evolutiva. Então, reparem que foi um casamento, né, casamento aí entre aspas, entre as ideias genéticas, né, postuladas ali por Gregor Mendel, e as ideias evolutivas, né, propostas ali principalmente por Charles Darwin. Então, nessa teoria, foi reunido contribuições à genética, da sistemática e da paleontologia ao estudo evolutivo, reconciliando a teoria darwinista e as descobertas sobre hereditariedade. Então, eles começaram a unir os pontos desses diferentes pesquisadores, né, e dessas diferentes linhas de pesquisa. Surgiram aí nesse patamar novos pesquisadores, como Ronald Fisher, por exemplo, e John Haldane.
e alguns princípios da síntese evolutiva, né? Nós temos dois princípios aí bastante marcados, que foi então que as populações apresentavam variações genéticas que surgiam a partir de mutações ao acaso e da recombinação gênica, e as populações, né, que elas evoluem por causa de mudanças nas frequências alélicas, que ocorrem por conta da seleção natural, da deriva genética aleatória e do fluxo gênico. E agora nós estaremos então estudando essas modificações nas frequências aí de alelos e genótipicas de uma população, tá certo? Então a primeira que a gente vai ter aqui são as mutações propriamente dito. Então o que seria uma mutação? Essas mutações são modificações, né, que ocorrem na sequência dos pares de bases nitrogenadas. Lembrando a matéria lá nossa do primeiro ano, são 4 bases nitrogenadas no DNA, adenina, timina, guanina e citosina, né? Onde elas ficam pareadas. Então, a adenina se liga com a timina com a adenina, guanina se liga com a citosina e a citosina se liga com a guanina. E o que acontece? Nas mutações, ocorrem mudanças nessa estrutura ou na quantidade de cromossomos de um indivíduo. Daí a gente pode focar aí no ser humano, né? Também, matéria nossa lá do primeiro ano, vamos dar uma relembrada. O ser humano, então, a espécie humana tem 46 cromossomos que ficam divididos em 23 pares. São 22 pares de cromossomos homólogos, né? E mais um par de cromossomo sexual, que define o sexo masculino e o sexo feminino, onde nós temos que a mulher vai ser XX e o homem vai ser XY. E daí nós temos um exemplo de mutação, onde a pessoa, no caso aí, ela tem um cromossomo a mais. Então eu coloquei aqui a imagem, né? Se vocês repararem, lá no que deveria ser o parzinho de número 21, nós vamos ter um trio. Então a pessoa, ao invés de ter 46 cromossomos, nesse caso, ela tem 47. E isso gera uma síndrome chamada de síndrome de Down, né? Que eu acredito que todos já tenham ouvido aí falar, que é uma síndrome bastante famosa. Citei esse exemplo, pessoal, mas não é a única, tá? Existem outras, como síndrome de Klinefelter, por exemplo. Mas coloquei a síndrome de Down, que é a mais conhecida aí entre as pessoas. Vale aqui lembrar, né, que existem muitos programas de inclusão de pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho, né? A pessoa, apesar dela ter uma dificuldade maior de aprendizado, ela consegue pegar as coisas. Pode demorar um pouquinho mais, mas ela consegue, né? E vale lembrar que como a gente está trabalhando com mutações, essas mutações atingem todas as células do corpo. Então, todas têm 47 cromossomos. Então, essas síndromes, elas não têm cura, tá? A pessoa pode fazer alguns tratamentos, né, para melhorar a qualidade de vida, mas as síndromes, infelizmente, elas não têm cura, ok? Depois nós temos aqui, né, o que nós chamamos de recombinação gênica. E essa recombinação gênica, vocês viram alguma coisa também lá no primeiro ano, no estudo da meiose. Inclusive, eu gravei aula para o primeiro ano há pouco, né? E eu trabalhei um pouquinho a respeito disso, porque eu estou trabalhando meiose com eles. Então, o que acontece? Nesse caso, nós vamos ter a troca, né, de trechos da molécula de DNA, misturando a informação genética dos organismos parentais. Então, aqui nós teríamos a cor só didática, né? Nós teríamos 2 cromossomos, né? São cromátides irmãs ligadas aqui pelo centrômero. Então, nós temos um cromossomo em azul e um cromossomo em vermelho. Reparem aqui, né, que esses cromossomos, eles se ligaram. Nós tivemos aqui o processo que nós chamamos de crossing over, né? Esse ponto de ligação é chamado de quiasma. E esses cromossomos, então, eles trocaram esses pedaços.
Então, o cromossomo que estava todo em azul ficou com um pedacinho em vermelho e o que estava todo em vermelho ficou com um pedacinho em azul. Isso a gente chama de recombinação gênica e isso gera variabilidade genética dentro dos indivíduos. Processo extremamente importante quando a gente trabalha com evolução. Vale lembrar que esse processo também ocorre com o ser humano de maneira geral, com todos os seres vivos. Depois nós temos aqui o que nós chamamos de deriva genética, né? O que seria? Então vão ser eventos ao acaso que vão promover modificações nas frequências alélicas de uma determinada população. Então nós teríamos aqui, ó, eu coloquei um exemplo, né? Vamos colocar assim. Nós temos aqui esses insetos. Reparem que nós temos, vamos voltar lá um pouquinho na genética, né? Que os dominantes, que tem a letra, o azão aqui, né? Eles têm a coloração escura, enquanto que os que têm o azinho, né? Azinho, que é a característica recessiva, eles têm a coloração branca. Então, nós teríamos nessa frequência aqui, nós temos 10 insetos, né? Nessa frequência, nós temos 0,3% do azão, né? E 0,7 frequências do azinho, tá? Isso aqui é a parte do equilíbrio de Hardenberg. Devido a eventos aleatórios, apenas 3 besouros geraram descendentes. E esses 3 besouros foram esses que estão circulados, que são branquinhos, que são azinho. O que aconteceu? Como só esses geraram descendentes, né? A próxima geração, azinho com azinho, 100% azinho. A próxima geração foi toda branquinha. Os besouros de coloração escura acabaram desaparecendo devido a essa deriva genética. Então, a frequência de azão aqui caiu para 0,0, enquanto que a de azinho subiu ali para 1, tá ok? Então, isso a gente chama de deriva genética. Depois nós vamos ter um outro processo, né, conhecido como migração. Migração, eu acredito que vocês já tenham visto alguma coisa. Então, o que acontece? Ocorre quando indivíduos migrantes chegam a uma nova localidade. Eles podem acrescentar alelos à população nativa ou modificar suas frequências alélicas. Então, nós temos aqui também, falando em relação aos besouros, né? Nós teríamos uma população de besouros marrons vivendo na área A e a população de besouros verdes vivendo na área B. Reparem que o besourrinho marrom aqui, né? Ele está saindo da área A e indo para a área B. Então, ele vai passar a interagir com esses besouros que são verdes. E isso pode acabar, né, gerando algum tipo de modificação na frequência alélica desses besouros verdes devido ao acasalamento do besouro marrom. Então, essa migração pode acabar gerando alguns tipos de mudança. Depois nós vamos ter, né, o que a gente chama de seleção. E nesse caso, vai ocorrer quando uma determinada característica fenótipa é o que a gente consegue ver, né, o que é manifestado devido ao genótipo, ocasiona diferenças de sobrevivência e reprodução de indivíduos de uma determinada espécie. Daí eu coloquei aqui o exemplo mais marcante e mais cobrado em vestibular em relação a esse processo de seleção. Então, nós temos aqui uma variação fenótipa, né, na coloração das mariposas. Então, nós temos uma mariposa que ela tem uma coloração preta, né, uma coloração escura, e uma mariposa que tem uma coloração branquinha, né? Só que elas vivem em troncos de árvore que tem uma coloração escura. Nitidamente observando a imagem, né, o que aconteceu? A mariposa com a coloração escura, ela conseguiu se camuflar, porque o tronco já era escuro. Enquanto que a mariposa de coloração clara, ela acabou ficando destacada nesse tronco, devido aí a essa diferença de pigmentação. O que vai acontecer? A mariposa clara vai ser predada devido aí, né,
a facilidade de ser vista nesse tronco. Então, os pássaros, né, as aves, vão começar a predar a mariposa branca de tal maneira que a população delas irá começar a cair, enquanto que a mariposa preta não terá esse problema porque ela vai estar camuflada. Então, nós dizemos que está acontecendo uma seleção natural nesse ambiente. O organismo que está melhor adaptado, que no caso é a mariposa escura, ele vai sobreviver. E o que está menos adaptado, ele vai, infelizmente, né, desaparecer. Depois nós temos um outro processo, né, chamado de especiação. E nesse caso, populações de uma mesma espécie, elas vão ir se diferenciando, né, em linhagens diferentes. E daí nós temos dois tipos de especiação. Ela pode ser do tipo anagênese ou do tipo cladogênese. O que vai acontecer? Quando for do tipo anagênese, vamos pegar aqui o exemplo da borboleta. Reparem que nós temos uma borboletinha aqui que tem uma coloração laranja. O que aconteceu? Durante as reproduções, né, os descendentes foram perdendo pigmento. Então, ela saiu desse laranja vivo para uma tonalidade de um laranja mais fraco, um amarelo, até atingir a coloração branca. O que nós teríamos aqui? A espécie A, né, que seria essa mariposa com esse laranja vivo, ela se diferenciou na espécie B, que seria essa mariposa, essa borboleta branca. Então, daí a espécie A se diferenciou em espécie B. Isso na anagênese. Na cladogênese, nós temos aqui a mariposa, né, a borboleta de coloração laranja vivo. Por algum motivo, essa população ela foi isolada geograficamente em duas populações, a população A e a população B. As populações se diferenciaram de forma muito distinta. Então, nós temos aqui uma se diferenciando numa coloração branca e a outra numa coloração amarela. Depois de muitas gerações, essa espécie A, né, que seria essa mariposa com laranja vivo, ela daria origem à espécie B, que é a mariposa, a borboleta branca, e à espécie C, que seria a borboleta amarela. Esse processo nós chamamos de cladogênese. Depois nós temos, no caso aí, os tipos, né, de especiação. A primeira é através do isolamento geográfico que eu tinha falado para vocês. Nós chamamos de especiação alopátrica, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, o caso de quando as populações são mantidas separadas, né, divididas por uma barreira geográfica. Então, nós teríamos a população de caranguejos, né, que vivia num continente aqui unido. Devidamente, aí aconteceu algum tipo de fenômeno, como, por exemplo, um terremoto. O continente se rompeu e separou essa população de caranguejo. Então, essa que está nesse continente pequenininho, né, vai se diferenciar de uma forma, e a que está no continente grande vai se diferenciar de uma outra forma. Isso nós chamamos de especiação alopátrica, devido, então, a essa barreira geográfica. Depois nós temos, né, um outro tipo de especiação, que é quando tem um isolamento reprodutivo, que nós chamamos de especiação simpátrica. Que nesse caso, então, as espécies são isoladas reprodutivamente, sem que haja uma barreira física. Então, o que acontece? Nesse caso, nós vamos ter a inexistência dos descendentes, porque o sistema reprodutor de um não vai ser compatível com o outro. Então, não vai ter como se reproduzir, ou ainda, né, vai gerar descendentes ali que são descendentes estéreis. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Onde a gente falou a respeito dessa síntese moderna evolutiva. Caso ainda fique alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu terei um enorme prazer de atender a cada um. Não esqueçam de anotar os principais pontos, né, no caderno de vocês e de realizarem as atividades. Do mais, né, tenham uma excelente semana,
Bons estudos e até logo. Tchau, tchau.